Então, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma das conversas do confinamento. Hoje tenho aqui a minha cara colega, a Vânia Maia, da revista Visão. Vamos falar, sobretudo, de uma reportagem que foi que me chamou a atenção, de muitos trabalhos espetaculares que ela faz e que mereceu um prémio, aliás. Mas vamos falar aqui e, se quiserem, podem deixar algumas questões no Facebook, se nos estiverem a ver agora ao vivo. Então, muito obrigada, Vânia. Eu sei que hoje foi um dia muito complicado para ti e para estás aqui, por isso, muito obrigada por teres aceito a entrevista e este desafio. Ora, essa, eu é que agradeço o convite, Susana, é um prazer. Muito bem, olha, eu acho que para começarmos a conversa, nada melhor do que tu nos dizeres como é que chegaste ao jornalismo, porque até me dizias há pouco que tu vens de Relações Internacionais. É verdade, o que assenta bem nesta reportagem, porque é uma reportagem sobre o Uganda, portanto tem esse lado internacional. Na verdade eu sou licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais e fiz uma pós-graduação nessa área, depois é que fiz uma especialização em Comunicação e também uma pós-graduação em Ciências da Comunicação e passei também pelo CENJOR, o Centro de Formação de Jornalistas, que na verdade foi o que me levou à Visão, porque eu fiz esse curso e fui estagiar na Visão e a verdade é que fui ficando e agora já passaram assim uns aninhos desde que eu lá estou. E já é a minha casa, a Visão. Há quantos anos? Já fizeste contas ou vou-te obrigar a fazer contas agora? Algumas contas, mas já são alguns. Sim. Mas em que faculdade é que estudaste? Eu estudei na Nova, ali na Ok. Avenida de Berna, portanto somos vários lá, até na redação, e é uma faculdade que tem também a sua aura mística, portanto foi um bom sítio para estudar, e fiz também Erasmus em Barcelona. Durante, Boa. sim, durante também um período do curso, que também foi uma experiência boa, Por mas acaso tive eu de tenho. estudar, ao contrário da maior parte das pessoas que fazem Erasmus, eu tive de estudar, a faculdade era exigente até, e, portanto eu às vezes comentava isso com os meus colegas Martírio, e fazer alguns Erasmus em não precisaram de Barcelona estudar e muito, ter de estudar. é verdade, eu estudei bastante, mas foi uma ótima experiência, E estavas a dizer sim. que estudaste no Senjor e que isso te levou à visão. O que é que estudaste em específico no Senjor? O Senjor tinha um curso de formação geral em jornalismo, portanto era um curso que nos fazia passar pela televisão, pela rádio, pelo multimédia, portanto nós fazíamos um bocadinho de tudo e depois no fim havia um estágio que era de acordo com aquilo que os professores achavam que nós teríamos mais talento para. Eu confesso que quando fui para o curso eu achei, para mim era óbvio que eu ia para a rádio, até porque eu já tinha feito rádio e portanto estava convencidíssima que ia para a rádio, até que no fim me disseram, olha não, nós achamos que tu deves ir escrever, que deves ir para a imprensa. E eu pensei, não, nem pensar, eu não sei escrever. E portanto foi assim um volte-face, digamos assim. A síndrome da Uh, impostora a funcionar. Ai, eu não sei escrever. totalmente, foi mesmo isso, fiquei assim um bocadinho assustada. Um, Mas isto é mas disse muito que sim. giro, sabes? Porque, olha, se nos estiverem a ver agora jovens jornalistas, muitas vezes o que nos dizem não é o que depois se torna a nossa profissão, porque eu também entrei com o sonho de ficar na rádio. E, aliás, se Ah, me perguntares hoje em dia de que é que eu tenho mais saudades, é da rádio, não é? Porque é aquele uhum. bichinho mesmo que nós costumamos dizer. E achei que ia fazer rádio a vida toda, até que fui para os jornais, depois para as revistas e depois o online. E aqui estou. Uhum. Também começaste na rádio, que é engraçado. Sim, a rádio É, tem uma mística, é verdade. Tem sim, o é. estúdio, é verdade. Portanto, recomecei, nós já fizemos uma viagem juntas, foi É verdade. à Ilha Maurícia, não foi? Não, foi ao Ai, Egito, foi ao Susana. Egito! Ai, eu agora não sei porquê, olha, já me É para onde te baralho. apetece ir, Ai, é para foi onde ao te Egito, apetece ir agora, é para a Ilha por Maurícia, acaso, percebo-te. por acaso. Era entrar aqui uma portinha, abria Sim, e ia para lá. percebo-te bem. Mas não, a nossa viagem foi ao Que Egito, sim, Egito, pois lembro-me foi. bem. Ai, que giro. Olha, e nós já não falávamos há imenso tempo, mas eu há pouco tempo, não sei como, Hum, apareceu uma tua reportagem à frente e eu uhum, vi o Refúgio das Guerreiras. O que é isso? sim. Uhum. Então fui. Há quanto tempo é que isto foi publicado, Vânia? Foi em 2019 ou 2020, deixa-me ver Não. aqui. Eu Mas acho eu que sei que tu ganhaste o Prémio de Jornalismo, Direitos Humanos e Integração em foi 2020. 2019. Eu Exato. ganhei uma menção honrosa Ok, no prédio de Direitos Humanos da Unesco com este trabalho, muito sim, bem. uma menção honrosa. Foi publicada em 2019, sim, estava aqui a Muito bem. confirmar, em julho.
Como é que te surgiu a ideia de fazer podes fazer se calhar uma introdução Sim, sim, para sim, sim. tentarmos perceber até para quem nos está a ver, lá está, e que seja estudante de jornalismo, de onde é que nos surgem muitas vezes as ideias de reportagens que queremos fazer? Sim, olha, isto na verdade, indo um bocadinho atrás, começou na altura em que eu estive a fazer a cobertura do furacão Idai, que assolou a Beira, a cidade da Beira, em Moçambique, em março de 2019, e nessa altura eu fiz alguns contactos com a AMI, porque era uma das organizações que estava no terreno também a prestar apoio. E isso foi uma coisa um bocadinho circunstancial naquela altura, por causa do Idai, depois eu entretanto também fui para Moçambique, mas até acabámos por não nos cruzar lá, e depois, pouco tempo depois do regresso, voltámos a contactar e falaram da possibilidade de irmos conhecer in loco um dos projetos da AMI no Uganda, nos campos de refugiados do Uganda. E foi assim que surgiu a oportunidade de ir até lá, uma oportunidade que pareceu logo única, ir eu e uma fotojornalista, que neste caso foi a Lucília Monteiro que foi comigo, e eu comecei logo a pensar no que é que poderia ser o trabalho, por onde é que o trabalho poderia ir. Desculpa só interromper-te, este campo de refugiados, todos eles têm características muito particulares, não é? No mundo inteiro. Este aqui tem características também particulares que te fizeram dizer: não, eu tenho mesmo que ir lá, tenho que escrever esta história. Sim, aquilo que eu me apercebi à medida que fui fazer investigação para perceber, não é? Para onde ia. O Uganda é o segundo país africano que mais refugiados recebe. Na altura que eu lá estive eram cerca de 1,2 milhões, hoje já são 1,4 milhões, muitos do Sudão do Sul, e eu percebi que a esmagadora maioria destes refugiados eram mulheres. E percebi que no campo que eu iria visitar, o campo de Rhino, onde viviam 120 mil pessoas, que também tinha essa especificidade, ou seja, a esmagadora maioria das pessoas que lá estavam eram mulheres. E este é um tema também que sempre me interessou, a desigualdade de género, portanto eu percebi que este poderia ser um dos ângulos para tratar o tema, que era perceber como é que estas mulheres viviam num ambiente já de si, que as fragiliza muito, sendo um campo de refugiados, mas ainda para mais, com toda a agravante de estarem numa sociedade muito desigual. Elas Curiosamente, eram do Sudão, portanto. a maior parte delas sim, a maior parte e sobretudo aquelas que aparecem na minha reportagem, acho que são mesmo todas elas do Sudão do Sul, que na altura o conflito também estava mais agudizado e portanto chegavam mais pessoas do Sudão do Sul, mas às tantas eu percebi que havia um conjunto de mulheres que lutavam por uma sociedade diferente. E percebi que havia todo um movimento ali de quem tentava lutar contra as adversidades e tentar construir uma sociedade mais justa, apesar de todo aquele clima complicado, não é? De estarem fora do seu país, de terem fugido, a maior parte delas terem perdido muitos familiares, e isso interessou-me também colocar estas mulheres num lugar não de vítimas, mas de sobreviventes e de lutadoras. Apesar de, digo-te, eu não gosto nada da ideia delas serem heroínas, e eu não gosto da ideia de ser heroínas e fujo um bocadinho a chamá-las de heroínas porque acho que é muito injusto. Acho que é muito injusto que alguém tenha de ser herói para poder ter uma vida melhor. Acho que não deve ser preciso exigir isso às pessoas para que elas tenham uma vida digna. E acho que essa ideia de heroínas que pode glorificar um bocadinho isto, e eu acho que não há nada para glorificar aqui. Acho que isto só nos tem de fazer pensar no caminho que falta percorrer em direção à igualdade de género. E portanto confesso que fujo um bocadinho dessa terminologia porque associo a isso, Para sabes? para a nossa sociedade, é assim, nós temos 2 polos, ou elas são coitadinhas ou são heroínas, não há uma coisa no meio, não é? É assim uma Sim, é coisa. isso, e eu acho que não deve ser nem uma coisa nem outra, acho que vítimas não são de certeza porque são sobreviventes, mas acho que exigir-lhes que sejam heroínas, hum, se calhar elas aqui de facto Também não não tiveram, encaixa. não tiveram outra opção Pois. que não fosse essa de serem heroínas, mas não devia ser a sua única opção, não é? E portanto eu não quero glorificar, não é? Com essa palavra às vezes parece que glorificamos, que bom que são heroínas, e não, é que terrível que têm de ser heroínas. Acho que é um bocadinho mais por aí. Como é que ou seja, foi a tua primeira visita a um campo de refugiados? Sim, Sim. sim, Como foi, é que foi, foi o foi. primeiro impacto? Olha, os campos de refugiados no Uganda são muito diferentes dos da Europa, por exemplo. E porque a política de integração do Uganda já foi até muitas vezes elogiada pelas Nações Unidas.
porque eles têm uma política de integração que, imagina, à chegada não vemos arame farpado, não vemos tendas, vemos aldeias, de facto a aparência são de aldeias onde as pessoas vivem. No Uganda os refugiados são autorizados a trabalhar, que é uma coisa que nem sempre acontece nos países que acolhem refugiados. Eles entregam terreno à chegada onde podem construir e onde podem também cultivar, portanto, para terem algum tipo de autonomia. Agora, claro que há problemas, não é? Claro que há problemas na cedência destes terrenos, com os locais, há problemas porque, entretanto, os terrenos férteis já são poucos e, portanto, podem ficar em terrenos que não conseguem tirar dali nada para a sua subsistência, portanto, obviamente que há problemas, e outros além destes também podemos falar, mas é uma política de integração que muitas vezes é elogiada pelas Nações Unidas por ter esta particularidade de procurar muito assimilar as pessoas e integrar as pessoas Isso é muito interessante, no realmente. país. Sim, sim. Portanto, eu imagino que não fosse um local em si muito grande, apesar de haver esses terrenos à volta ou assim, mas 120.000 pessoas, 85 quilómetros quadrados, portanto nós não 85, conseguimos visitar ok. tudo, nós fomos a alguns setores de Rino, que têm até nomes diferentes, porque de facto aquilo é tão grande que há áreas Muito maior diferentes. do que o que eu imaginava, estás a ver? É, 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 Quanto tempo é que era. passaste lá, Vânia? Olha, nós estivemos lá, eu acho não, sei que não chegou a uma semana, agora não te consigo dizer bem os dias, também a viagem demorava Ok. bastante, porque tínhamos que fazer escalas, depois chegadas à capital Kampala ainda tínhamos de ir para Arua, que é a cidade mais próxima de Rino, e depois de Arua é que íamos todos os dias de jeep para o campo, era uma viagem mais ou menos uma hora, assim, sempre a sacolejar, era assim mas era uma viagem muito interessante, digo-te, porque havia sempre muita coisa a acontecer, porque circula-se muito, muitas pessoas a pé, muitas pessoas de bicicleta, muitas pessoas de mota, as carrinhas de caixa aberta cheias de pessoas que funcionavam como transporte público, no fundo, tudo se comprava e tudo se vendia à beira da estrada, desde o carvão, a lenha, e portanto era assim sempre. Era uma viagem de absorção total, não é? A paisagem, os campos de tabaco, que é uma das principais exportações do Uganda, e era quase como se estivéssemos a entrar numa outra dimensão, digamos assim, todos os dias que fazíamos aquela viagem. Muito bem. Eu perguntava-te há pouco então Sim, qual foi o primeiro impacto, porque eu imagino que há quantos anos é que esse campo existe, tu sabes? Ou foi criado e sim, entretanto? sim. Eu creio que ele foi criado ainda nos anos 80 e depois tem vindo a ser Oh, ampliado. Nós, quando lá estivemos, por exemplo, fomos visitar uma área nova que tinha sido inaugurada em 2017, portanto, nós estivemos lá em 2019, que era uma espécie de aldeia modelo, digamos assim, porque era muito recente, com as casinhas muito arranjadinhas, com canteiros, com tudo. Portanto, na verdade, o primeiro impacto foi, isto não me havia parece exatamente. escolas, Sim, sim, hospital? sim, há escolas, há clínicas, sim. Claro que às vezes são a quilómetros de distância Ok. de algumas aldeias. Há pessoas que às vezes têm de andar quilómetros para conseguir ir ao centro de saúde. E à esperas, claro, porque é muita gente. Portanto, há isso tudo. Não quer dizer que seja Claro, claro. suficiente, não é? Suficiente na medida ideal, mas há, nós passámos por esses sítios, estivemos nesses sítios, um, mas, mas sim. E foste visitar alguma das escolas? Eu tenho sempre curiosidade para ver como é que no meio do caos se consegue Uhum, criar comunidades, não é? Pessoas que ficaram sem nada, saíram do país com uma mão à frente e outra atrás, provavelmente um saquinho de pano com os seus, nem é pertences, deve ser comida e coisas para sobreviver na viagem, e depois chegam a um sítio e têm essa resiliência, essa resistência, não é? De, se, uhum. de avançarem com a vida. Bem, chegamos aqui e que levam muitas vezes as crianças atrás e as crianças depois vão para a escola. E acho que é uma coisa que para nós que temos tudo mais ou menos organizado, apesar de Uhum. estarmos a viver uma pandemia agora, isso parece-nos assim uma coisa tão de filme, não é? Como é que eles se organizam? Por acaso, na altura em que nós lá estivemos, estavam de férias, não havia Ah, aulas, mas a educação é um tema absolutamente fundamental e, sobretudo, junto destas guerreiras com quem nós falamos, até porque a educação, e há total consciência disso, que é a forma de muitas vezes estas mulheres ganharem autonomia, conseguirem tornar-se independentes, conseguirem aprender um ofício que lhes permita serem autossuficientes.
Portanto, a educação é uma das batalhas de muitas destas mulheres com quem nós falamos, até porque há uma taxa de abandono escolar elevada, muito também entre o sexo feminino, muito também o problema do casamento infantil, que também era uma questão que nos foi sempre muito, muito referida, e por isso a educação é uma preocupação grande. E em certa medida é um problema, porque é difícil conseguir que as crianças concluam o seu ciclo de estudos, é difícil conseguir que as raparigas, sobretudo, não sejam retiradas da escola para irem ter uma vida doméstica, digamos assim. E portanto essa é uma das batalhas importantes. Nós no terreno tivemos o apoio da AMI, mas também tivemos o apoio da CEFORD, que é uma organização local parceira da AMI, que foi fundamental também para nos movimentarmos no campo e também para não gerarmos muita desconfiança. A câmara fotográfica, por exemplo, é algo que gera muita desconfiança. Estamos a falar de pessoas que fogem da guerra, algumas têm medo de ser identificadas, tinham que perceber bem quem é que nós éramos e o que estávamos ali a fazer, e nesses nossos percursos a questão da educação era uma coisa sempre referida, e do papel que ela podia ter na vida das crianças e em particular também das meninas, das mulheres. Portanto, a tal característica de haver muitas mulheres, qual era a percentagem de mulheres nesse Na, campo? na altura que eu lá estive era cerca de 60%. Era cerca de 60% eram mulheres e crianças, também, creio que estavam também no mesmo grupo, e era impressionante, e notava-se até mesmo no espaço público, percebíamos que de facto havia mais mulheres, e as mulheres trabalham muito, ou seja, vemos muito as mulheres a carregarem a lenha, vemos muito as mulheres a carregarem a água, ou seja, vê-se que são ali uma força muito importante. E depois há problemas que também estão associados a isto, por exemplo, um dos momentos mais perigosos para estas mulheres é ir buscar lenha, precisamente. Não só porque é um bem escasso, um bem caro, e portanto há quem as queira impedir de a recolher, sejam locais, sejam outros refugiados, mas também porque é uma oportunidade, como elas têm que se afastar um bocadinho, é uma oportunidade para as tentativas de violação, que era um dos problemas também que nos falaram muito no campo. O problema das violações, e essa é apresentada como uma das situações de risco, que era ir buscar lenha. Imagina. Ah, Quando nós falamos, então, mesmo não querendo usar o adjetivo de heroínas ou Sim. guerreiras, do que é que estamos a falar aqui? Porque as mulheres são vistas, e eu imagino que no Uganda a cultura seja um bocado parecida com a do Sudão, não sei, não é? Mas as mulheres são vistas como cidadãs de segunda, ou seja, não sei se têm os mesmos direitos, como é que Uhum. funcionam as coisas? Sim, totalmente, não é? Totalmente. São umas cidadãs que não estão no pleno das suas capacidades e dos seus direitos. E é uma forma interessante de ver esse drama. Por exemplo, uma das pessoas com quem eu falei, a Susan Grace Duku, que não só trabalhava numa farmácia, lá está, de um centro de saúde do campo, como tinha aberto uma boutique numa das ruas mais movimentadas de Ofua, onde ela vivia, e ela tinha cerca de 10 pessoas a seu cargo, além dos filhos, tinha alguns irmãos, tinha a avó, portanto ela era responsável por aquelas 10 pessoas, tinha 33 anos, e ela é uma grande ativista, ela representa as mulheres nas instituições do campo e também estava na altura integrada numa instituição mais de nível nacional, no que diz respeito aos campos de refugiados. Ela é também do Sudão do Sul, e por exemplo ela sofria retaliações devido a essa posição. Às vezes havia reuniões no campo das instituições decisoras e ela não era chamada porque sabiam que ela ia falar dos problemas das mulheres e que isso não interessava. E pior do que isso, havia também episódios de intimidação. Nem sempre ela dormia na casa dela, porque tinha medo, porque já tinha acontecido irem à procura dela à noite. Portanto ela sofria episódios de intimidação por ter essa postura de defender as mulheres, de tentar incentivá-las a terem um emprego, a serem independentes, portanto a conquistarem algum poder sobre si, sobre o seu destino e sobre os seus filhos também, não é? Porque
Porque, por exemplo, a educação também faz muita diferença quando precisam de cuidar de um filho que está doente, para perceberem o medicamento que têm de dar, a dose do medicamento, também para perceberem que é bom para o filho continuar a estudar em vez de sair da escola, ou seja, isto depois tem um efeito multiplicador que é tremendo. Portanto, a Susan fazia muito esse trabalho, apesar de todo o outro trabalho que ela tinha, e este era pro bono, este da representação das mulheres era absolutamente pro bono. Ela foi do Sudão do Sul, foi sem saber do marido, ela tinha perdido o rastro do marido, que curiosamente era um jornalista crítico do regime, e ela perdeu totalmente o contacto com ele quando decidiu fugir com os filhos também, e ir então para Uganda. E nunca mais teve notícias do marido? Não, enquanto eu estive lá e depois voltei a contactá-la e ela continuava sem saber nada dele. Pois, porque será? A questão aqui então é, dentro do acampamento, não é? Dentro agora fugiu uma palavra, desculpa. Sim, do aldeamento, do campo de Do refugiados, sim. aldeamento, sim. Havia reuniões para formar mulheres em que elas poderiam ter atividades económicas, empregos, para serem autossuficientes, para dinamizar também entre as mais novas a importância da educação, ou seja. Sim, olha, a Ceford, lá está, que foi a organização que eu conheci melhor e que de facto tem muitos programas que são mesmo dirigidos às mulheres, é um trabalho incrível. Tinha um, por exemplo, que era ligado à agricultura mesmo, que era ajudar, e eu entrevistei também uma rapariga que estava num projeto desse, era costureira no Sudão, não pôde levar a sua máquina de costura e portanto teve que encontrar outra profissão, até porque ela tinha filhos e lá está, também não tinha o marido com ela. E portanto estava neste programa, basicamente estava a aprender a criar galinhas, vendê-las, vender os ovos e daí tirar algum rendimento. Mas é muito mais do que isso, porque há desde programas mais práticos, não é? Desta formação profissional, como depois também há simples fóruns de discussão para gerar este debate, para criar essa consciência, não é? Dos seus direitos. E isso é um trabalho incrível, não é? E que dá resultados a médio e a longo prazo. Também o projeto da AMI, por exemplo, em concreto, era sobre saúde reprodutiva, que era um trabalho que se fazia muito junto dos jovens, claro, e muito formando os jovens para que eles fossem falar com os seus pares, que acaba por ser muito mais eficaz para conseguir mudanças de comportamentos, não é? Ser uma conversa entre eles. E aí, curiosamente, os homens têm um papel muito importante, porque os homens decidem muito daquilo que é a saúde reprodutiva de uma mulher, porque às vezes não lhe permitem que vá ao médico, porque às vezes não permitem que tomem contraceptivos. Um dos técnicos da Ceford dizia-me que um dos mitos comuns é acharem que a contracepção impede ter filhos para sempre. E, portanto, que eles tinham que quebrar esses mitos, ou achar-se que a menstruação é sinónimo de maturidade sexual. E, portanto, havia uma série de ensinamentos que era preciso dar e uma série de mitos que era preciso desconstruir, e o projeto em concreto da AMI, que nós acompanhámos também na altura, era focado precisamente na saúde reprodutiva. Bem, tu deves ter apanhado histórias incríveis, algumas menos boas. Uhum. Haverá assim algumas que possas partilhar connosco, mais representativas Sim, do trabalho que sim, fizeste? claro que sim, quer dizer, eu sinto sempre que não fiz justiça a estas mulheres, eu tenho essa mágoa, eu acho que não lhes fiz justiça porque acho que elas mereciam muito mais, porque de facto são histórias impressionantes. Eu já falei da Susan e a Susan marcou-me imenso, ela quando estava a dar uma entrevista a mim, ela devia estar nas Nações Unidas, em Nova Iorque, porque tinha sido convidada para dar uma conferência sobre a vida dos refugiados do Sudão do Sul, e os Estados Unidos tinham-lhe negado o visto. Portanto, ela não pôde ir, ela falhou a esse que seria um momento importante na vida dela, claro, e que ela queria participar e queria dar o seu testemunho, e em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas, e negaram-lhe o visto, portanto, ela não foi e falou Deram-lhe comigo. alguma razão? Lembras-te se lhe deram alguma razão ou Eu, foi só com medo de que fosse mais sim, uma imigrante? é isso, ela não percebeu bem, aquilo foi um processo que se arrastou durante muitos meses, até que no fim, ela quando veio falar comigo, ela vinha da cidade ter a confirmação de que lhe tinham negado o visto, sem ela perceber exatamente porquê. Uma das razões que na altura invocaram, que ela me disse, foi que acharam que ela não teria conhecimento suficiente
para o convite que ela diz que tinha. Ok. Portanto, desconfiaram que o convite pudesse não ser real, imagino eu. Na altura foi pelo menos o que ela me disse. Mas além da Susan, que é assim uma total força da natureza mesmo, por exemplo, a Vivian Amuna, que era uma jovem de 24 anos, tinha vivido a vida toda em Rino, portanto a mãe dela fugiu grávida do Sudão do Sul e portanto ela nasceu naquele campo e viveu toda a vida ali, mas ela dizia-me que não me sabia dizer como é que a vida dela poderia ter sido diferente, porque ela só conhecia aquela realidade. E o que é também incrível é que ela cofundou uma organização que tentava fomentar a convivência entre as várias etnias do Sudão do Sul, que em casa se digladiavam, não é? Portanto, que estavam em guerra e que depois se reencontravam após a fuga no campo e, portanto, muitas vezes reproduziam esse modelo de violência. E, portanto, ela e outros jovens criaram uma associação que tentava fomentar esse diálogo entre todas as etnias do Sudão do Sul e faziam-no muito através do desporto e através da arte, claro. Interessante. Música, teatro, cinema e, e Porque isso lá é está, porque mesmo... mesmo entre eles, dentro do campo, há uma cisão, não é? Entre o norte e o Uhum. sul, ou seja, e entre eles próprios também têm que chegar a uma boa convivência dentro da comunidade que criaram. Muito Sim, interessante. claro, as pessoas estão em confronto no Sudão do Sul e depois quando fogem para a Uganda acabavam por se encontrar ali e por reacender essas rivalidades e portanto este projeto era muito contra isso, muito a tentar resolver isso e resolver esses conflitos. Mas curiosamente outro jovem que eu também conheci lá, e neste caso a reportagem fala sobretudo de mulheres e até na Safford a responsável pelos projetos também era uma mulher, a Lilian Obiale, mas também conhecemos uma história muito enternecedora também, de um jovem que também fugiu do Sudão do Sul, o Franco Emmanuel, que tinha 26 anos e que no Sudão do Sul ele tinha um programa de rádio. E depois, quando foi para Uganda, percebeu que podia ser artista e tornou-se cantor, tornou-se rapper dentro do campo. E às tantas ele dava concertos escutados no campo, o que só por si já é interessante ele ter conseguido fazer esse percurso. Exatamente. Mas mais do que isso, as letras das canções dele eram muito à volta da violência contra as mulheres. Portanto, o pai dele teve uma fase da vida em que era alcoólico e ele assistiu a episódios de violência doméstica em casa, e ele sentia que tinha de estar ao lado das mulheres e resolveu usar a música para isso. E então era as pessoas cantarem a plenos pulmões as canções dele que são contra a violência contra as mulheres e portanto foi assim a Susan, por exemplo, adorava, era uma grande fã dele, ela dizia-me o trabalho que ele faz com a juventude é fantástico, porque de facto põe toda a gente a cantar a plenos pulmões que se devem tratar bem as mulheres, que não se batem, as mulheres uma série de coisas, e também foi muito bom conhecê-lo e perceber o percurso dele e a vontade dele de fazer a diferença. Eu Muito lembro-me dele me interessante. dizer uma coisa que não me esqueci, que ele me dizia que é muito difícil manter os sonhos vivos quando vivemos num campo de refugiados. E ele dizia-me que também para ter sonhos é preciso ter liberdade. E eu acho que ter consciência disso é muito importante. Acho uma coisa muito engraçada do que disseste aí, Sim. que nós criamos estereótipos. Hum. E se calhar achamos que toda a gente que está num campo de refugiados é e perdoem-me a expressão, Zé Ninguém. Pessoas que Uhum. fugiram e que não tinham nada e estão ali. Não, nós estamos a falar de pessoas que fugiram à guerra, não é? E que se fugiram do próprio país é porque estavam muito mal e lá está, trabalhavam em rádios, há médicos, há professores, há todas as profissões, não é? Que se encontram, não sei se era o caso desse, mas noutros campos de refugiados, nós vamos sabendo que sim, não é? Mas também tiveste noção disso, ou seja, havia pessoas que tinham uma vida boa no país e tiveram que fugir. Uhum. Eu acho que é muito importante, é importante fazer referência a isso, Susana, porque às vezes acho que há uma grande confusão em relação a isso. E de facto há esse estereótipo. E as pessoas que fogem da guerra podíamos ser nós perfeitamente. E normalmente quem consegue fugir é quem tem alguns meios para isso.
porque quem não tem meios nenhuns fica lá e morre lá. Quem tem alguns meios é quem ainda consegue sair, porque muitas vezes é preciso pagar, e pagar muito para conseguir fazer aquelas viagens, para conseguir passar aquela fronteira, para conseguir que alguém faça o transporte, para conseguir que também leve o familiar, para conseguir levar alguns bens. Portanto, aquela história de que, e às vezes na Europa diz-se isso, não é? Que os refugiados, mas depois têm telefones, pois têm, porque eles lá está, eram médicos, tinham as suas vidas, trouxeram o que puderam, que muitas vezes é o telefone, até para tentarem contactar com a família. Imaginem o que é que nós faríamos se eu tivesse agora que fugir da guerra, o que é que eu faria, não é? Também levaria o meu telefone, também levaria o meu smartphone E se são calhar... estereótipos muito também, lá está, associados a países africanos, ao Médio Oriente, ao Extremo Oriente, ou seja, Sim, se fosse daqui nós não, se calhar não estranharíamos tanto, mas acho que é mas importante dizermos isto. sim, mas é preconceito, sim, totalmente. É. Olha, eu uma das pessoas que entrevistei lá também, era uma empresária no Sudão do Sul, tinha um restaurante de sucesso no Sudão do Sul, e quando fugiu, o que ela conseguiu levar foram 2 mesas do restaurante, e abriu um restaurante no campo de refugiados. Ela tinha um restaurante no campo de refugiados que funcionava num pré-fabricado, com tendas do Acnur à volta, portanto, das Nações Unidas à volta, mas ela voltou a abrir um restaurante ali, claro que não com as condições daquele que ela tinha no Sudão do Sul, e com as 2 mesas que ela carregou, apesar de ter ido a pé durante mais de uma centena de quilómetros. Uau! Por isso é impressionante mesmo. Ou seja, ela fez a parte dela, literalmente ela fez a parte dela, que foi chegar ao Sem dúvida. sítio, arregaçar mangas e dentro do Uhum. que é normal de uma comunidade de pessoas que fugiu à guerra, tentar manter a normalidade. Sentiste isso, que se tenta manter uma normalidade? Sim, senti. Eu acho que nós temos sempre esse choque, essa inspiração, que é de percebermos como o ser humano tem essa capacidade de se adaptar ao que existe, ao que é possível, não é? É. E eu acho que também não se deve glorificar isso, lá está, também Não, não. não, eu acho que não, aquela coisa de, mas conseguem ser felizes assim. Não, as pessoas fazem o que podem e não é suposto ninguém ser feliz assim. Quer dizer, as pessoas merecem mais, as pessoas devem, têm direito a mais. Portanto também não queria muito glorificar isso. Agora, o que há ali é uma resiliência incrível, claro, uma resiliência incrível, uma resistência incrível, uma sobrevivência incrível. E sim, não vou nada com essa ideia dos coitadinhos. Aquilo é gente com uma força que é impressionante. Sim. E notaste ainda mais nas mulheres, porque lá está, a condição delas será sempre mais vulnerável nestas circunstâncias e situações. Ahm, com que ideias é que tu saíste de lá para escrever a tua história? Houve assim alguma coisa que tu disseste, bem, isto imagino logo, não é? Nem deves ter conseguido pensar bem por onde é que eu vou começar a contar esta história, porque tu disseste há pouco que achas que não fizeste justiça, mas eu acho que sim. Hum, o que é que para ti, como portuguesa, europeia, foi mais impactante ao ter esta experiência? Portuguesa, europeia, mulher, acrescento. Uhum, sim. Olha, aquilo que falaste há pouco, e se calhar não é uma resposta direta à tua pergunta, mas é um princípio, e depois posso responder mais diretamente, mas aquilo que falaste há pouco da questão do estereótipo, para mim isso era importante, ou seja, era importante que o meu texto, que a minha reportagem, que a nossa reportagem, com as fotografias da Lucília Monteiro, não contribuísse para isso. Eu queria mostrar pessoas reais, não queria mostrar, lá está, esse estereótipo, não queria ficar só pela superfície, queria mostrar pessoas que estão ali, que têm inquietações iguais às nossas Como nós, pessoas e que se como nós, não é? preocupam com os filhos e que querem que os filhos tenham uma vida melhor e que querem que as filhas tenham oportunidades que elas não tiveram. Um, e, portanto, marcou-me muito, como portuguesa, europeia, mulher,
é questão de perceber que nós temos as nossas batalhas, obviamente, e temos a desigualdade salarial, que é 16 e tal por cento, por exemplo, mas ali a batalha está a anos-luz, não é? Ali o que falta fazer é hercúleo, absolutamente. E sentir que, bom, que eu me vi embora, não é? Eu vim-me embora para o meu conforto e aquelas mulheres continuam lá e outras virão e que continuarão a lutar por essa sociedade mais justa que é aquilo que elas ali tentam fazer, aquelas com quem eu estive e com quem eu falei, num ambiente tão adverso, não é? E que mesmo assim estão a tentar e a conseguir, em muitos casos, construir um mundo melhor. E se naquele contexto elas conseguem fazer aquilo, epá, nós também temos todos de fazer melhor, acho eu. Sem dúvida, sem dúvida. Vânia, muito obrigada pela tua Oh, entrevista. obrigada Foi eu. ótimo ter feito esta viagem jornalística. Sim, olha, nós não tivemos muito tempo para turismo no país, porque tivemos Pois, muito focadas no campo de refugiados, portanto não ficámos a conhecer muito bem o Uganda. Passámos pela capital, passámos por Kampala, passámos pela floresta onde foi descoberto o Zika. Foi um dos, ah, foi um dos olha, ex-libris. não sabia, muito E bem. demos Infelizmente uma, associada a isso, não pronto, é? exatamente. E demos uma voltinha no Lago Vitória, que é o maior de África, e esse foi assim o nosso, que tem assim o tamanho da Irlanda, basicamente, e foi assim o nosso momento. Deixa-me só dizer que apesar do Uganda ser muitas vezes visto como um exemplo, claro que há problemas, e há problemas no país. Houve recentemente eleições, dia 14 de janeiro, o principal opositor do presidente Museveni, que está no poder já desde os anos 80, esteve em prisão domiciliária. Houve um blackout da internet durante algum tempo também por causa das eleições, portanto nem tudo ali, há muitas questões para resolver, também no próprio país, obviamente, e curiosamente ainda no final do mês passado houve uma feminista do país, conhecida no país, a Stella Nwanzi, que se refugiou no Quénia, precisamente ela já esteve detida várias vezes. Agora recentemente, por causa das eleições, o companheiro dela também foi detido e torturado, e portanto ela refugiou-se no Quénia no final do mês passado. Portanto Portanto, há ela é do problemas. Uganda. Ela é Ela do é do Uganda. Uganda mesmo, ela é natural do Uganda, e é bastante conhecido do país, também já tem alguma atividade política, e o principal opositor do presidente Museveni, curiosamente, é também cantor, é o Bobby Wine. Este é o nome dele Artístico. que é artístico, sim, e ele, além de deputado, é rapper, e é também o principal opositor do presidente agora no regime, o Bobby Wine, e que esteve tido também agora na sequência das eleições. Já não estará. E olha, termino com uma nota mais positiva, que é que se calhar as pessoas podem ter curiosidade para ir ver, para perceber um Sim. bocadinho mais do Uganda, que é um cineasta ugandês. Por acaso houve um filme dele que foi agora apresentado recentemente aqui em Lisboa, que é o Nabawana, que faz mas é mais fácil se calhar se pesquisarem por Wakaliwood. Portanto, vai buscar ali a Hollywood, não é o Hollywood, Sim. porque são uns filmes que misturam comédia e ação. Às vezes é um bocadinho controverso, porque há quem diga que há ali um bocado de apologia da violência, mas é assim um movimento cinematográfico no Uganda que está a dar muito que falar, tanto que chegou a Lisboa e o filme dele também foi cá exibido. Portanto fica também um bocadinho a curiosidade deste Tarantino do Uganda, digamos assim. Muito bem, muito bem. Tornaste-te uma especialista em várias frentes aí. Olha, obrigadíssima mais uma vez, Vânia, Para por teres aceito essa, o convite, e muito obrigada a todos que estiveram aqui connosco no direto do Facebook. obrigada pelo convite.